Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez não vai aparecer a imagem da Pro, eu estou usando um outro programa, mas espero que eu possa ajudá-los com essa aula, tá bom? Só peço licença aqui para vocês para mostrar a tela. Bom, vamos lá, pessoal. Em relação à atividade anterior, eu tenho recebido as produções de vocês e tenho corrigido pelo Classroom e enviado as observações para esse mesmo ambiente, tá? A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre intertextualidade. Semana passada nós falamos sobre paródia, que é na verdade uma releitura crítica ou humorística de uma situação, e hoje nós vamos falar sobre intertextualidade. Intertextualidade significa a relação, a influência entre dois ou mais textos. E essa relação, essa influência pode acontecer de duas formas, explícita ou implícita. Se a gente for analisar, a intertextualidade significa o diálogo entre as construções de um texto, seja na sua interpretação, seja no seu conteúdo. Por que é diferente de paródia? Porque a paródia eu faço uma reescrita por meio de uma crítica e de uma análise. A intertextualidade não, eu faço a citação de outro texto em relação a uma situação, tá? Então vamos lá, quais são os tipos de intertextualidade? Nós temos a intertextualidade direta ou indireta, que são as seguintes. Implícita, ela não é facilmente identificada pelos leitores, estabelece uma relação aí com o texto, mas precisa que esse leitor tenha conhecimentos prévios para compreender o conteúdo. A explícita, facilmente o leitor consegue identificar essa intertextualidade, ele não precisa de uma dedução ou de um conhecimento prévio, você consegue claramente perceber a informação, a intenção desse texto. Bom, então ela pode ser expressa de diferentes formas. As mais comuns são alusão, em que você faz referência a elementos presentes em outros textos. Por exemplo, o mais bonito de todos era sem dúvida Narciso, alusão a Narciso, um nome fazendo essa intertextualidade. Citação, que é quando você coloca a informação relacionada a um autor. A epígrafe significa o acréscimo de um parágrafo ou frase relacionado com o texto. Isso é bastante utilizado em trabalhos científicos. Por exemplo, o mais corajoso dos atos ainda é pensar com a própria cabeça. Então, eu faço uma citação, eu coloco uma informação, digo de quem é, mas é só uma frase, um enunciado para fazer uma complementação do que está sendo explicado. E a paráfrase, como que a gente já viu, que é a reescrita com o estilo próprio do autor a respeito de um conteúdo. Bom, como que nós vamos aplicar o estudo? Vocês vão acessar o site Plural ou o livro, aquele mesmo livro que é usado em LP2. Vocês vão fazer as questões do Enem, que são as questões de 1 a 3. Vocês vão registrar a atividade no caderno e na próxima semana eu faço a postagem com a correção e a discussão desse exercício, tá certo? Quero que vocês pesquisem mais um exemplo de intertextualidade para ampliar o repertório. Essa intertextualidade pode ser texto escrito com texto não verbal, ou seja, imagem e texto escrito, música com imagem, dá para se ter bastante exemplos de intertextualidade, tá certo? Por hoje é só, pessoal. Na próxima semana eu coloco a correção dos exercícios. Qualquer dúvida eu estou à disposição no Classroom e não se esqueçam de se proteger. Espero que todos vocês estejam bem. Um beijo grande, pessoal.